Tu Fala começa aí. pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast aqui da ZX, do Zero ao Exponencial, e o nosso entrevistado de hoje é o Rafael Castro. Vamos saber mais sobre um pouco como usar o marketing digital ao nosso favor para alcançar mais pessoas e, consequentemente, vender o nosso produto, o nosso serviço. Então, Rafael Castro, qual é a frase que te define? Quem é o Rafael Castro e qual é a frase que te define? Fala, Lucas, bom dia. Muito legal estar aqui nesse primeiro podcast da ZX Marketing Alto Desempenho, cara. E o Rafael Castro, né, CEO, diretor da ZX Marketing Digital, empresário, pai, cristão. E eu sou esse cara que tem muito desses valores cristãos e propósito de transformar vidas através dos nossos empreendimentos, através dos colaboradores, né, também da ZX que são recrutados e também atualmente sou um triatleta amador. Uau, muito bom, cara. E qual a frase que te define, assim, no mundo do marketing digital, no mundo do empreendedorismo, até a vida pessoal mesmo? Qual é a frase ou uma palavra que te define? Olha, na minha vida sempre eu tive o foco e a determinação sempre como algo que eu sempre coloco, né, em destaque. Para mim, quando eu estou desenvolvendo um projeto, né, eu sempre fico 100% focado nele, determinado para alcançar aquela meta. Né? E isso já fez eu várias vezes na minha trajetória conseguir alcançar resultados extraordinários e numa velocidade bem interessante por conta desse foco, dessa determinação. Certo. Rafael, por que começou a trajetória no marketing digital e no empreendedorismo? Bom, eu comecei no marketing digital por volta ali de 2011. Na época eu fazia engenharia da computação. E eu fui para uma palestra, num evento de TI, informática e tal. E uma das palestras era uma palestra sobre marketing digital, com o Conrado Adolfo, né? Que é o pai do marketing digital aqui no Brasil, ele que trouxe o marketing digital. Naquela época, ninguém falava de marketing digital, era algo que estava começando, né? E quando eu vi aquela palestra, para mim, tipo, foi algo inovador, que brilhou meus olhos. Eu pensei logo, cara, esse aqui com certeza vai ser o futuro, né? Do digital, da tecnologia, da informática. Então, se eu partir para cima disso aqui, né, estudar e tal, eu posso ser um dos pioneiros e colher bons resultados. Então, foi o que eu fiz, né? Eu me aprofundei nesse conteúdo, comprei o livro que tinha na época e não parei. Estou aqui até hoje, no marketing digital. Muito bom, Rafael. E quais foram os momentos que pensou em desistir e como superou esses momentos? Uhum. Cara, foram tantos momentos, né, que a gente pensa em desistir nessa vida de empreendedor, né? Bom, acontece muito, né, em relação à questão de lançamentos, uma metodologia que eu sempre trabalhei desde 2013. 2013 foi meus primeiros lançamentos. E lançamento, eu costumo dizer que é igual a um jogo de futebol, né? Um campeonato. Tem jogos ali que você ganha, tem jogos que você perde. Então, existem alguns lançamentos que você consegue resultados extraordinários, alcança suas metas, e alguns momentos não, né? E aí, esses momentos que você não alcança seus objetivos, né, as metas, geram uma certa frustração que dá vontade de desistir. Você pensa, cara, não vou fazer mais isso não, é muito cansativo, dá trabalho, para pouco retorno, né? Mas eu consegui sempre manter ali a inteligência emocional, né, para superar esses momentos, entendendo que aquilo ali são momentos necessários, que geram aprendizados para que a gente consiga ir para o próximo desafio. E assim, então tu tinha um propósito quando aparecia esse desafio. Qual era a frase, a chave que tu se segurava para manter firme, mesmo Uhum. nesse momento de fraqueza, mesmo no momento das crises? Onde era que tu se segurava? Olha, nesses momentos de crise, com certeza, uma coisa que sempre me ajudou foi Deus, né? Saber que a gente está aqui para um propósito maior, que tudo passa, né? E saber que todo momento de crise é um momento de aprendizado, que a vida ela é feita de picos e vales, né? A vida ela é cíclica. Então, sempre ficava naquela mente, cara, tô agora nesse momento de crise, mas qual é o aprendizado que tem aqui para mim nesse momento? E aí eu me agarrava nisso, em gerar esse aprendizado, né, em refletir e tal, filosofar um pouco sobre aquele momento para depois pegar aquele aprendizado e conseguir ir para o próximo nível. Assim, Rafael, quais foram os momentos de virada na tua vida pessoal e nos teus negócios? Primeiro, falar sobre o pessoal. Qual foi o momento de virada que tu deixou o velho para trás e decidiu tomar novas decisões? Certo.
Olha, na minha vida pessoal teve um momento de virada muito recente que foi em relação à minha saúde, né? Eu estava, assim, numa situação bem crítica, né, da saúde. Eu estava obeso, né, com 103 quilos, sabe, sem energia. Chegava à noite cansado, sem energia para nada. E eu resolvi dar um baixo na situação, né? Porque eu Sim. tinha acabado de ter filho, né? Precisava dar atenção para o meu filho, de empresa para liderar, né? E eu não aceitei a situação. Então, eu fui para um nutrólogo, né? E basicamente, quando eu fiz aquele bocado de exame e vi os resultados, eu simplesmente não aceitei. Eu sou um cara que adora métricas, números, né? E quando eu vi Sim. aquele bocado de números, métricas, tudo vermelho, né? E eu olhei assim, cara, eu não vou chegar nos 60 anos de idade. Eu saí da consulta crente, né? Com esse pensamento na cabeça. Cara, se eu não mudar a minha vida hoje, eu não vou chegar nos 60 anos de idade. Então, aquilo ali foi um ponto de virada, né? Eu acredito que todos os pontos de virada que acontecem na nossa vida têm a ver com um forte impacto emocional, Sim, né? Que foi o que eu senti naquele momento. As mudanças acontecem através de um forte impacto emocional ou através de uma repetição, né? De rotina, de criação de hábitos. tô entendendo. Então, aquilo ali foi o que fez ter essa virada, né? E aí eu consegui alcançar os resultados que eu estou vivendo hoje, né? Perdi 20 quilos, né? Em menos de 4 meses. Muitos empresários estão nos assistindo. Aí nós sabemos que o reflexo da empresa é a tua gestão, é o teu pessoal. E com essa mudança do teu pessoal, dos teus hábitos, qual foi o impacto que trouxe para a tua empresa, para a ZX Marketing Digital? Uhum. Olha, de cara eu percebi uma mudança na minha produtividade, no meu bem-estar do dia a dia, né? Nessa época que eu estava realmente mal na saúde, sedentário, com alimentação ruim, né? Eu tinha enxaquecas diariamente, eu não tinha energia, eu me sentia mal, sabe? Assim, cansado, com pensamentos negativos. A principal mudança que eu percebi foi isso, é, você se sente mais com bem-estar, mais leve no dia a dia, com mais alegria, sabe? E isso, consequentemente, faz com que o meu relacionamento com colaboradores, clientes melhore, né? Que a minha produtividade aumente também. Então, eu percebi essa mudança, né? De emoções, de humor, que impactou os meus resultados. Como foi fazer o primeiro lançamento e a primeira venda na internet? Qual chave virou na tua vida? Uhum. O primeiro lançamento que eu fiz foi em 2013. Foi de um curso online de marketing digital para DJs, né? Na época, a parte da música eletrônica era algo que eu curtia muito, era um hobby, né? Cheguei até a ser Sim. DJ nessa época. E eu resolvi juntar aqueles meus conhecimentos com marketing digital com a parte de música eletrônica, porque é algo inovador, na época não tinha, né? Eu busquei alcançar um nicho inexplorado. Então, mas antes de fazer esse lançamento, em 2013, eu passei 2 anos estudando, de 2011 a 2013. E eu, né, durante esse período, eu fiquei muito frustrado, porque eu queria alcançar resultados mais rápido. Caramba, eu já tenho os conhecimentos e eu não conseguia gerar resultado. Então, a chave virou realmente quando eu decidi fazer o primeiro lançamento. E aí, eu divulguei isso para a audiência, eu investi em tráfego pago, né, em anúncios, e eu tive que fazer acontecer. E Sim. aí virou as minhas primeiras vendas, né? Então, uma dica que eu até dei para as pessoas é, poxa, quando vai começar, se comprometa, né? Com outras pessoas, né? Com sua audiência, invista, porque aquilo ali vai fazer você realmente sair do zero, sair da procrastinação e fazer acontecer. Sim, é o poder do comprometimento, né? Tu conseguiu perceber algo diferente também nessa questão da tua saúde, quando tu se comprometeu com outras pessoas? Tu Sim, conectou isso também com o teu dia? sim. Eu percebi que quando eu tive essa virada de chave em relação à minha saúde, foi muito parecido com na época que eu destravei também para fazer minhas primeiras vendas online. Porque o método foi meio que parecido, foi o mesmo. Eu me comprometi, né? Eu coloquei uma meta ousada, um desafio, que foi perder 20 quilos e também fazer um triatlo. E aí eu me forcei, através desse desafio, compartilhando com as pessoas, investindo em assessorias, até que todo dia treinar, acordar 5 horas da manhã para treinar, né? Porque senão eu não iria conseguir alcançar essa minha meta, eu não conseguiria fazer esse desafio acontecer, né? Então, o fato de eu colocar uma meta ousada, me comprometer, me inscrever, né, num evento, faz com que eu tenha que trabalhar para aquilo acontecer. Rafael, como foi para ti sair de uma empresa CLT e começar a empreender? Quais foram as três coisas, os três códigos que tu pode passar aqui para a galera
que mais marcou a tua vida? Os 3 códigos nessa transição que eu tive, né, de carreira de empresário para CLT foi nunca se apegar ao seu empreendimento, ao seu negócio, porque as coisas mudam, os valores, os propósitos mudam. O outro código que eu aprendi também foi que a gente não se apegar a uma identidade de ou empresário ou mesmo CLT, de colaborador. Em determinados momentos da vida pode fazer sentido você ser uma coisa ou outra. Não existe o melhor ou pior, todos têm suas vantagens e desvantagens. E o terceiro aprendizado que eu tive foi trabalhar numa multinacional é sensacional, porque você entende como é que uma grande empresa, né, de grande porte, grandes resultados, funciona na prática. A organização, a forma de liderar, os processos, e tudo isso eu pude trazer depois, né, quando eu saí de lá, para os meus novos empreendimentos. Aí eu fui para outro nível. Certo. E o porquê tu voltou a empreender e o que é melhor? O empreendedorismo, ficar numa CLT ou no concurso público? Olha, Lucas, isso é um tema muito polêmico, né? Hoje em dia é defendido com unhas e dentes essa questão do ser empresário, empreendedorismo, mas com tudo que eu vivi, né, na minha trajetória, eu percebi que existem vantagens e desvantagens, né, em cada tipo de atuação, né? Seja empresarial, seja como colaborador, ou até mesmo na parte de concurso público. A minha esposa ela é concursada, então eu vejo na prática como é que funciona ali o dia a dia, né? Então, eu acredito que depende muito ali do seu momento de vida, do que você está buscando. Às vezes pode fazer mais sentido ser empresário, às vezes pode fazer mais sentido ser colaborador da empresa, né? Então, eu vejo que para o empresário é muito vantajoso essa questão, né, da liberdade, de você poder não ter limite no seu faturamento, no lucro, você poder dar oportunidades, criar um projeto de acordo com seus valores, com seus princípios, com o seu propósito. Com certeza isso é uma vantagem muito grande ser empresário. E eu voltei a ser empresário, mas não foi nem por isso. Foi porque apareceu uma oportunidade, né, para mim, assim, inesperada na época. Foi bem na época da pandemia, estava no começo da pandemia, eu tinha um produto digital que eu havia lançado antes de eu entrar nessa multinacional. E esse produto, ele começou a fazer muito sucesso, a bombar, né, na época da pandemia. Ele estava lançado já, disponível de forma perpétua e tal. Só que de vez em quando caía uma venda, né, pingava uma venda ali e tal. E na pandemia foi um tema que as pessoas buscaram muito, que era a parte de construção e reforma, né, Sim. de casas. E era um produto digital. E também na pandemia as pessoas aproveitaram muito ali o tempo livre, né, para investir em cursos online, em cursos digitais. Então, foi 2 coisas ali que somaram e geraram um boom, né, de vendas. E aí eu comecei a ganhar, ter resultados com aquele produto maiores do que eu estava tendo, né, trabalhando ali naquela empresa, naquela multinacional. E eu pensei, poxa, não faz mais sentido eu estar aqui, né? Se eu estou gerando esse resultado sem estar investindo nesse projeto, imagina se eu estiver investindo, né? Então, eu saí para investir 100% nele e aí alcancei grandes resultados que eu nunca tinha alcançado antes. Bem interessante. Nós sabemos aqui que tu é um especialista em lançamentos, em perpétuo. E conta pra gente qual é o segredo do lançamento dos 6 dígitos. A gente viu lá as plaquinhas dos 6 dígitos em 10 horas, né? No Isso. formato. E conta pra gente como tu fez para destravar o lançamento dos 6 dígitos. E quais foram os códigos, os segredos que tu fez para alcançar esse nível? Legal, Lucas. Eu passei vários anos tentando fazer um lançamento de 6 dígitos, né? E aquilo me frustrava, porque eu ficava, nossa, eu tento e não consigo sair, né, dos 5 dígitos. O que falta, né? E o engraçado que o que me gerava mais frustração e raiva é porque eu ficava estudando marketing digital, buscando me atualizar nas novas estratégias, ferramentas, e eu vi até pessoas que não tinham tanta conhecimento, tanta experiência quanto eu na área que estava conseguindo ter esses resultados. Sim. E eu nunca entendi como é que pode essa pessoa com menos experiência, menos tempo na área, menos conhecimento do que eu tá fazendo esses resultados e eu não estou fazendo, né? E eu só fui conseguir entender qual era o problema, destravar, quando eu comecei a estudar a parte da inteligência emocional, né? E aí eu percebi que, caramba, como a parte do emocional da gente influencia nos resultados, né? Então, meu problema que estava me travando não era uma coisa técnica, não era conhecimento, não era ferramentas, não era estratégia. Isso já tinha. Mas o que me travava era justamente
a dificuldade de liderar, era o medo de investir mais, né? O medo de aparecer em público, vários pontos que, por conta de crenças que eu tinha, me travavam. Então, eu fiz vários processos de coach na época para me destravar, estudei muito sobre essa área de autoconhecimento, inteligência emocional, e foi o que fez eu destravar nisso, Sim. né? Tu conseguiu identificar algumas crenças negativas que teve que destravar. Qual foi a mais marcante para ti? Quando tu percebeu, deu aquele start na tua Uhum. cabeça? Com certeza foi relacionado ao perfeccionismo, né? Eu sempre fui essa pessoa focada, determinada, sempre quis fazer as coisas muito perfeitas. E aí, por conta disso, eu tinha muita dificuldade de trabalhar em equipe, de contratar pessoas, porque eu queria que tudo fosse feito exatamente da forma que eu imaginava, da forma que eu pensava, da forma que eu fazia, né? Então, quando eu contratava uma pessoa para fazer e ela não fazia exatamente como eu esperava, com a qualidade que eu esperava, aquilo me gerava frustração, uma raiva e eu desistia. Eu pensava, não, cara, é melhor eu fazer sozinho, entendeu? É mais rápido, eu faço com mais qualidade. Então, tinha essa barreira de poder liderar, de me comunicar, dificuldade realmente de estar ali o tempo todo se comunicando. Eu preferia ficar ali no computador, focado, fazendo as minhas coisas. Então, eu tive que destravar muito nisso. Certo. Todos nós queremos aprender o caminho para encurtar o tempo e evitar os prejuízos, né? Eu quero que tu me fale aqui o que foi, se tu já levou algum prejuízo com lançamentos, Uhum. com produtos digitais, e o que foi que tu fez para lidar com essa frustração, caso tenha passado por algum prejuízo. Legal. Olha, lançamento é que nem jogo de futebol, né? Tem partida que você ganha, tem partida que você perde. Então, sim, eu já fiz lançamentos em que deram resultados gigantescos, um retorno sobre investimento de mais de 10 vezes, né? Por exemplo, um primeiro lançamento que eu fiz de 6 dígitos, eu investi 10 mil em tráfego pago e a gente gerou mais de 100 mil em vendas, né? Um retorno de mais de 10 vezes o investimento. Mas também teve lançamentos que a gente fez que foi investido, por exemplo, 40 mil e retornou bem menos do que a gente esperava, né? Um retorno bem menor do que esse de 10 vezes que eu te falei aqui. Então é muito variável, existem muitas variáveis do mercado, sabe, do momento. Qualquer coisa, detalhezinho que você muda no lançamento pode fazer uma total diferença, né? Então, assim, já fiz lançamentos que foram bastante frustrantes, né? E aí, para conseguir aguentar essa barra, realmente você precisa ter uma inteligência emocional, né, muito bem desenvolvida para conseguir entender que aquilo ali é só um momento que vai passar e que depois vai vir outro lançamento que você vai poder fazer grandes resultados novamente. Então tu trabalhava no modelo de coprodução, é isso? Hoje em dia tu ainda faz esse modelo de coprodução? Aham. Eu já trabalhei bastante com lançamentos no modelo de coprodução. Eu tomei uma decisão de não trabalhar mais com esse modelo, né, e apenas com formato de prestação de serviço. A coprodução, ela é muito interessante para o produtor, né? Porque aquele produto, ele vai estar gerando audiência, vai estar gerando um brand, né? Para aquele produtor. Mas para a empresa de marketing digital, não é muito interessante, né? Porque naquele momento que você deixa de lançar aquele produto, você não tem mais ali aquela audiência para você trabalhar, você não tem uma autoridade construída, porque você está ali o tempo todo no background, nos bastidores, né? Então, por conta disso, como eu faço a parte do marketing, eu faço o estratégico, as ferramentas de lançamentos, eu prefiro hoje, né, fazer isso no formato de prestação de serviço do que de coprodução. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão começando o seu negócio digital também. Muitas pessoas estão se adaptando a esse novo modelo. E com toda a bagagem que tu vem carregando, quais são os 3 códigos mais importantes para ter um negócio digital de sucesso? Olha, para ter um negócio digital de sucesso, com certeza você precisa ter um grande expert, especialista, tá? O especialista, para quem não sabe, o que é que seria o especialista na internet? Um especialista é uma pessoa que conhece muito de determinada área, tem autoridade, mas muito mais do que isso, é ser uma pessoa que tem muito carisma, é muito comunicador, porque a gente tem muitos especialistas que são, às vezes, travados para falar em público, né? E aí isso não funciona na internet. Na internet você tem que ser realmente comunicativo, espontâneo para conseguir construir uma audiência, você tem que conseguir se conectar com as pessoas. Então, o que define um resultado de um produto digital, de um lançamento, com certeza é
o próprio expert. Eu já vi lançamentos que não tinham uma equipe muito legal, não foram executados muito bem, mas por ter um expert muito bom, com audiência boa ali, já para trabalhar, uma demanda reprimida, eles geraram grandes resultados, né? Quando você pluga um marketing digital de qualidade, um lançamento de qualidade, a um expert de qualidade, vai ser um resultado fantástico, sem dúvidas. Mas o fator decisivo, com certeza, é o expert. Se você contrata uma agência de mastal ultra mega profissional, né, para fazer um lançamento do expert, que ainda não tem audiência, que ainda não sabe se comunicar, né, tem dificuldade de produzir conteúdos, provavelmente, com certeza, você não vai ter um bom resultado. Muito bom. Tu já teve essa experiência de se conectar com um expert que não tinha essa produção de conteúdo, que não sabia se comunicar, e começou com esse trabalho de marketing digital com ele? Sim, isso que eu estou falando, né, sobre o que mais é decisivo, né, influencia no resultado do lançamento, foi justamente através dessa experiência prática, né? Eu fiz já parcerias no passado, né, em coprodução, com vários tipos de produtores que estavam em vários níveis diferentes, que estavam iniciando, que tinham mais dificuldade de gravar vídeos, e fiz com outros que já tinham uma audiência, ou que já tinha essa habilidade de gravar vídeo, era desenrolado, comunicativo, e o que eu percebi foi isso. Os que eu pegava ali, que já tinham uma audiência interessante, que tinham uma boa comunicação, era muito mais fácil de lançar, ter resultado, com esforço muito menor do que esses outros que não tinham isso. Eu estou entendendo. Muitas pessoas querem montar suas empresas no mercado digital e querem ter um modelo totalmente flexível, com pessoas trabalhando em casa, aquele modelo ali do home office. Mas tu já está fazendo o caminho inverso, tu quer já montar uma estrutura física. Tu pode me falar o porquê tu está decidindo deixar ali mais a parte do online e passar para o offline? Ótima pergunta, bem polêmica, né? Realmente, hoje em dia, muitas das pessoas, principalmente no digital, estão buscando, né, trabalhar ali home office ou então no formato híbrido, ainda mais depois da pandemia. Mas eu já fiz vários testes, trabalhando presencial e trabalhando home office, trabalhando híbrido. E eu percebi que o contato presencial, ele é essencial quando você está trabalhando com pessoas. Nada substitui esse contato físico, tá? O olhar nos olhos, se comunicar, sabe? Você criar uma conexão com as pessoas que estão ali envolvidas com a empresa é muito importante, porque são pessoas que você está trabalhando ali no dia a dia, certo? E se você não está junto, próximo àquelas pessoas, você tem essa dificuldade de engajar, muitas vezes de conseguir mensurar ali os resultados, né, que estão sendo gerados. Então, até eu percebo que a minha própria energia, quando eu estou trabalhando nesse formato, por exemplo, 100% home office, ela é outra, né? E a minha energia como um líder, como empresário, ela impacta muito nos resultados da empresa, dos colaboradores, né? Quando eu estou junto com eles, fisicamente, eu consigo passar essa energia, eu consigo passar essa determinação, esse engajamento para eles e fazer o negócio acontecer com mais resultado. Muito bom. Rafael, qual a diferença entre um negócio tradicional e um negócio digital? Quais são as principais vantagens e desvantagens? O negócio digital, ele é um negócio que você tem a vantagem de baixo custo, né? Se você estiver trabalhando no formato, por exemplo, de home office, né? Você também, para criar um produto, geralmente também tem um baixo custo, você precisa ali de um equipamento de gravação, às vezes pode ser um próprio celular, um iPhone com microfone de lapela, que é de baixo custo também. Você grava, posta aquilo no site, né, na plataforma, que também geralmente não cobra diretamente por aquilo, cobra uma porcentagem sobre as vendas, né, e você já pode comercializar aquele produto, começar a divulgar nas redes sociais. Já o negócio tradicional, ele é um negócio que precisa de um investimento alto para iniciar, né? Ele precisa de um local físico, precisa, às vezes, de máquina, estrutura, né? Precisa de colaboradores trabalhando presencial para executar aquilo, né? Então, o grande diferencial, com certeza, entre esses dois modelos de negócio é a questão do investimento, da barreira de entrada. Que isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem também, né? Uma vantagem porque pessoas conseguem empreender mais facilmente, entrar no mercado digital. Mas, ao mesmo tempo, a desvantagem porque aquilo lhe gera uma sobrecarga, né? É um excesso de empresários, produtores, né? E aquilo gera uma concorrência muito grande, forçando que as margens, né, de preço elas tendem a cair muito, né? Tudo que tem uma baixa... Tu acha que isso está atrelado ao conceito de margem escala?
Tipo, o benefício do produto digital, a gente tem uma margem boa e consegue escalar mais. Tu acha que isso é uma vantagem bem competitiva, bem atraente em relação ao mercado tradicional? No produto digital, você consegue ter uma margem de lucratividade maior do que num produto tradicional, com certeza. Porque no produto físico, você vai ter ali o investimento da produção, né? Que você tem que tirar quando você vende ele. Já o produto digital não, é um conhecimento, é uma informação. Então, baixo custo de produção, margem grande. Porém, você tem essa questão da saturação, né? De muita gente entregando aquele produto, produzindo aquele produto, tende a concorrência maior, os preços ser mais competitivos, né? Tanto é que há um tempo atrás, né, a gente tinha os cursos, né, sendo vendidos a valores muito altos, né? De R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Ainda tem, mas a gente vê que está uma tendência dessa redução de preço, né? Hoje em dia a gente tem muitos cursos, né, até bem completos, de 50, R$ 100, por exemplo. Então, isso acontece por conta de muita gente entrando no mercado digital, né? Nós vimos aqui que um dos problemas que tu enfrentou no começo do empreendedorismo foi o perfeccionismo, trabalhar com outras pessoas, porque às vezes o teu modelo de liderança não estava bem alinhado, bem calibrado. Mas depois de um tempo tu se tornou sócio e passou um tempo com um sócio. Como foi? Quais foram as lições? Como foi ter um sócio e quais são as 3 lições que você aprendeu com isso? Uhum. Então, a ZX, quando ela começou, né, ela começou em sociedade com um grande amigo meu, que eu admiro muito, né, que nós temos ainda um ótimo relacionamento e parceria, que é o Fred Pinho, né, e foi uma experiência sensacional, assim, ter um sócio, né, durante o período que eu tive nessa sociedade, agregou muito valor, porque ele era uma pessoa que tinha habilidades, né, comportamentais complementares à minha. Isso é até uma dica que eu tenho para passar para você. E quando for buscar um sócio, muitas vezes você busca um sócio que tenha uma afinidade, uma amizade, mas também conhecimentos parecidos, técnicos. E isso não agrega muito. Quando você vai buscar um sócio, você tem que buscar pessoas que tenham conhecimentos, na verdade, diferenciados e um comportamento diferenciado, né? Então, as sociedades funcionam muito bem, geralmente são uma que tem um sócio ali que é bem técnico, né, racional e tudo mais, que é bom simplesmente na operação, no planejamento da organização, e um outro que é mais espontâneo, comercial, líder, né, cativante. Esse é um tipo de sociedade de conexão que funciona muito bem, né? A gente vê muito acontecendo no mercado. Então, foi uma experiência que foi sensacional. Existem desafios, muitos desafios, com certeza, não é um mar de flores, né? Principalmente em relação à parte de comunicação, você tem que saber se comunicar muito bem com o seu sócio, estar o tempo todo perto dele, ouvindo, escutando, falando, para que as coisas fiquem muito bem alinhadas. Porque quando não existe comunicação, acontece essa separação, aí as coisas já não começam a fluir bem, começa a ter muito atrito, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e aí não flui, né? Mas recomendo muito, sim. A sociedade ela pode fazer muito sentido em alguns momentos da sua empresa. Depois da pandemia, vimos que muitas pessoas estão começando com os eventos presenciais, as palestras. Tu teve algum cliente ou teve algum case de sucesso com esses eventos presenciais recentemente? Sim. Está acontecendo um movimento no mercado, né, inverso, que é voltar um pouco para o presencial. Não só a questão de trabalhar presencial com equipe presencial, mas também de produção de eventos presenciais, né? Teve um momento que o digital estava muito em alta e as pessoas só queriam trabalhar online, só queriam fazer eventos online, tudo de forma remota, né? Pelo baixo trabalho, baixo custo. Mas foi percebido que o evento presencial, o encontro presencial das pessoas, gera uma sintonia entre elas, um engajamento muito maior do que no digital, né? E, principalmente, a questão de um evento presencial, ele chama muito mais atenção. Ele é um evento que é mais difícil de ter concorrência, porque é um investimento maior, uma produção mais difícil. Então, é mais fácil você conseguir se diferenciar da concorrência com um evento presencial bem produzido, né? Então, ele está voltando a funcionar como uma forma de engajamento das pessoas, né? Diferenciação do mercado, dos concorrentes, e também sabe que a taxa de conversão dos eventos presenciais ela é bem mais alta do que no online, né? Então, até mesmo por estratégia mesmo de vendas, é interessante também trabalhar com eventos presenciais. A gente vê pessoas especialistas em produtos digital, lançamento digitais,
que só faziam no formato digital que agora estão fazendo presencial. Então, isso é uma tendência no mercado, com certeza. E olhando para essa câmera, qual o conselho tu dá para um terapeuta, um coach, algum tipo de mentor que ainda está com o pé atrás para começar a investir em tráfego pago, em fazer os seus eventos presenciais? Qual o conselho tu daria para eles? Olha, para um expert que está com receio de se lançar, né, de fazer seus eventos presenciais, você está perdendo uma oportunidade gigantesca aí. Porque uma coisa é você vender no A1 somente por indicação, através de um canal, outra coisa é você conseguir escalar isso, né, para mais pessoas e você não ter que ficar ali o tempo todo dependendo de indicação ou de uma venda direta. A indicação é muito boa, ela é sensacional, ela é muito importante para todo tipo de profissional liberal, prestadores de serviço, né, porque é um tipo de venda que geralmente também agrega mais valor, né, você consegue cobrar mais alto e consegue fechar mais fácil, mais rápido, né, só que você não controla muito bem isso. É apenas um canal, então num mês pode ter um volume bom de indicações, ou no ano e no outro depois não ter. E aí, você vai gerar uma estabilidade no seu negócio por conta que você não tem outros canais, né, de captação. Então, quando você começa a fazer eventos presenciais, ou seja, eventos digitais, ou lançar produtos digitais também, você está começando a trabalhar com audiência que está vindo através de outros canais, pode ser do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Google, que você vai estar educando elas, gerando valor e também conseguindo vender, né, no longo prazo. Então, gerando uma maior sustentabilidade e estabilidade no seu negócio. Então, tem várias fontes de captação e uma delas, com certeza, os eventos presenciais e produtos digitais. A próxima pergunta aqui é como ser pai e qual impacto isso trouxe na tua vida? Eu vou fazer a pergunta, aí quando tu começar a responder, tu fala, tu diz o teu filho, tipo, tu tá com quantos anos teu filho? Tá 7 meses. 7 meses. Tu começa, o meu filho tá com 7 meses, o impacto que isso trouxe pro negócio, entendeu? Uhum. Tu puxa a pergunta e já faz a headline isso. Então, Rafael, como é ser pai e qual o impacto isso trouxe na vida dos negócios? Olha, É na vida e nos negócios, tá? Então, tu vai falar separado depois. Então, Rafael, como é ser pai e qual o impacto isso trouxe na vida e nos negócios? eu tô com um filhinho, Emanuel, de 7 meses, né? E é muito bom ser pai e, ao mesmo tempo, é muito desafiador, né? Para a vida pessoal, você percebe que fica com menos tempo ali para fazer algumas atividades. No começo, quando ele nasceu, eu tive que ficar parada nas atividades físicas, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, né? E isso acaba realmente impactando um pouco também no profissional. Você vai ter que dar atenção, às vezes, que não tem como outra pessoa substituir, né? Mas é uma experiência que gera muitos aprendizados, muito recompensadora, que, poxa, a minha felicidade hoje, no meu dia a dia, é muito maior de quando eu não tinha um filho, né? Ele traz aquela alegria, aquele bem-estar. Logo após você acordar, você já ter lá um filho, um bebezinho, que você pode brincar, conversar, se divertir. Nossa, isso não tem preço. Rafael, tu falou aqui pra gente que teve esse ponto de virada na tua saúde recentemente. E o que foi que resolveu, por que tu resolveu emagrecer? Uhum. Olha, eu tive um filho, né, recentemente, e por conta da questão da gravidez e de quando ele nasceu, eu acabei deixando muito de lado a questão da minha saúde, realmente. Eu também estava focando muito no meu empreendimento e tal, então eu passei bastante tempo sedentário e com a alimentação bem ruim. E quando meu filho nasceu, eu acabei descontando muito realmente na alimentação, né? O cansaço, o estresse, a falta de sono gera mais fome, né? E quando eu fui perceber, eu estava tendo crise de enxaquecas diárias, eu estava, sabe, chegando à noite sem energia para nada, tendo pensamentos deprimentes, sabe, me sentindo para baixo, emoções e sentimentos negativos. Então, chegou no momento que eu pensei, cara, eu preciso mudar isso aqui porque não está dando não, né? Se continuar assim, pode acontecer algo muito ruim para mim, para minha família e para o meu filho. Então, eu resolvi ir no nutrólogo, Dr. Lucas Teixeira, que também é um grande amigo e hoje cliente também da ZX, né? Fala assim, ó, Dr. Lucas Teixeira aqui de Fortaleza, pra fazer a conexão. Vai lá. Só falar essa parte, depois ele vai cortar, é justo. Então, eu fui no Dr. Lucas Teixeira, né, que é nutrólogo aqui de Fortaleza, e inclusive um grande amigo e cliente da ZX, né? Ele foi
transformador, decisor nessa minha virada de chave da minha vida, né, na saúde. Então, fui lá, fiz o tratamento com ele, fiz uma consulta, ele passou mais de 50 exames para eu fazer. E eu sou um cara muito perfeccionista, eu me importo muito com métricas, com números, e quando eu vi todos aqueles números, todas aquelas taxas vermelhas, né, eu não aceitei aquilo ali. Né? Eu falei, cara, eu tenho 32 anos, eu não posso estar assim, se eu continuar desse jeito, eu não vou chegar nem nos 60 anos de idade. Então, eu saí da consulta com isso em mente. E aquilo ali foi um ponto de virada, né, um impacto emocional muito forte que fez eu tomar uma atitude, né, em relação à minha saúde. Então, eu investi muito dinheiro nisso, no tratamento, investi muito tempo e com certeza isso foi decisivo para alcançar esse resultado. Né? Foram mais de 20 quilos perdidos em menos de 4 meses. Né? Então, quando você bota dinheiro, bota tempo, bota energia em alguma coisa, você tem que fazer aquilo acontecer. Porque você vai ficar, poxa, vou estar perdendo meu tempo, vou estar perdendo meu dinheiro. Né? Então, essa foi a minha virada de chave em relação à saúde. A próxima pergunta tu vai falar o finalzinho dessa, mas tu vai conectar outras coisas. Rafael, nós te acompanhamos nas redes sociais, vimos essa transformação. E eu quero que tu fale aqui para todos nós, como foi que tu conseguiu emagrecer 20 quilos em 98 dias? Eu consegui emagrecer 20 quilos em 98 dias. Eu mesmo não acreditava que eu conseguiria alcançar esse resultado, né? E eu consegui isso graças a uma mudança de mentalidade, né? Que eu olhei ali para o meu futuro e eu percebi, cara, se eu não fizer nenhuma mudança drástica aqui na minha vida, nesse momento eu não vou chegar nos 60 anos de idade. Então eu decidi, cara, eu vou investir dinheiro nisso, certo? Vou investir muito dinheiro, vou investir meu tempo para gerar esse resultado, né? E através de um bom acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista, e começando a fazer exercícios físicos aos poucos, depois estabelecendo uma meta de fazer um triatlon, né? Eu comecei a mudar de vida totalmente, né? Hoje eu estou fazendo exercícios todos os dias, treinando ou nadando, ou correndo, ou pedalando, acordando 5 horas da manhã, que era outra coisa também que eu não conseguia de jeito nenhum. Eu tentava. E eu percebi que para eu conseguir isso, tanto emagrecer, quanto também para acordar 5 horas da manhã, eu precisava de um bom estímulo para isso, né? Motivo, né? Um bom motivo. E aí foi por isso que eu defini a meta do triatlo, né? E aí isso mudou a minha vida nesse comportamento de saúde, exercícios físicos e tudo mais. Então, por que fazer um triatlo? Eu comecei a me preparar para um triatlo porque eu percebi, cara, tudo na minha vida que eu conquistei, eu botei uma meta desafiadora. Então, eu vou fazer a mesma coisa em relação à minha saúde, em relação ao esporte. Vou colocar para fazer uma prova, um desafio, né, que eu tenho que me preparar, que eu tenho que investir tempo e dinheiro naquilo. Então, a partir do momento que eu defini que, cara, eu vou fazer um triatlo, eu me inscrevi ali na prova, estudei qual é a prova que eu ia fazer e tal. Pronto, agora eu tenho que fazer um planejamento de como é que eu vou alcançar esse objetivo. Então, eu comecei a, primeiro, pedalar. Eu tentei primeiro inicialmente correr, mas não consegui. Ainda estava com peso muito alto, então meus pés doíam, ficavam dormentes. Aí eu comecei com pedalando, com mountain bike mesmo, né, e tal. E aí fui progredindo aos poucos, né? Depois consegui entrar na corrida, fazer minha primeira corrida de 5 quilômetros. Depois entrei também numa assessoria esportiva de natação, né, a Sharks, né? E hoje eu estou fazendo tanto o pedal, né, já profissional, com a bicicleta mesmo de corrida, né, pedalando na Sabiaguaba, lá com o pessoal da Stark, né, correndo também com eles, né, e já com a preparação 100%, acordando todo dia às 5 horas da manhã, né, para esse triatlo. Então, assim, foi algo que mudou radicalmente a minha vida, mas graças a ter definido uma meta de vou fazer um triatlon até o final do ano. Rafael, qual foi o maior aprendizado dessa jornada do emagrecimento para os negócios? A maior aprendizado... Eu tirei muitos aprendizados dessa minha jornada em relação ao emagrecimento, à mudança de estilo de vida, na saúde, até mesmo para os meus negócios. É impressionante como uma coisa que você faz ali para a sua vida pessoal, para a sua saúde, impacta na forma que você conduz o seu negócio. Então, por exemplo, na saúde eu percebi que, caramba, quando eu estabeleço uma meta, um objetivo desafiador, eu faço aquilo acontecer. E essa mesma coisa funciona no mundo dos negócios. Se eu quero ter uma empresa bem-sucedida, eu preciso ter uma meta, um objetivo grande, preciso ter uma visão ali de futuro, me comprometer, né, com meus colaboradores, com meus clientes, para fazer aquilo acontecer. Então, eu percebi que
essa questão da visão, ela funciona em todas as áreas da vida, né? Quando você tem um propósito, um objetivo, seja na saúde, seja nos negócios, né? Aquilo ali faz realmente você fazer acontecer.